Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá, minha gente, para mais uma edição do nosso programa, o nosso videocast Varejo em Foco, aqui na TV Cidade Record e também na internet. Estamos no YouTube. Para você que nos assiste pela internet, eu vou pedir para você, antes de mais nada e antes de tudo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente e ajuda a gente a engajar esse programa na plataforma, tá? Inclusive, deixa ali o seu comentário, porque o teu comentário pode virar tema até de bate-papo, de assunto, enfim, a gente sempre tenta ter essa interatividade para trazer aqui para nossa bancada, tá certo, minha gente? Hoje o nosso Varejo em Foco é bastante especial porque nós temos um convidado bastante especial, um convidado de peso, e o tema do nosso programa é a arte de se comunicar. Quando a gente está falando da comunicação, nós estamos falando das relações humanas, né? E a arte de se comunicar passa muito pela maneira como a gente se porta, transmite mensagens, dá recados, e isso não estou falando para quem está aqui no microfone falando para a câmera, não. Isso permeia as relações no mercado de trabalho, no dia a dia, nas empresas. A oratória entra dentro desse contexto e também é o tema do nosso programa, enfim. O fato é que hoje o mercado de trabalho busca esse profissional que domine a arte de se comunicar. Você que está assistindo, imagine um profissional escolhido para um cargo de liderança, para motivar uma equipe, para motivar um time. Se não souber se comunicar, se não dominar essa arte, se não for artista na comunicação, provavelmente o projeto vai descarrilhar em algum momento dessa jornada. Enfim, não vou divagar muito mais, não. Vou apresentar o nosso convidado, Gino Rondon. Para quem é de Mato Grosso, quem é de Rondonópolis, o Gino dispensa apresentação. Como o nosso programa está na internet e está sendo visto, graças a Deus, pelo Brasil todo, eu vou trazer um pouquinho aqui do Gino, mas bem breve, porque quem vai se apresentar, na verdade, é ele. Gino é uma grande referência que nós temos aqui quando a gente fala de comunicação, uma referência dentro da imprensa, uma referência quando o assunto é comunicar para multidões, conversar com pessoas e, mais do que isso, capacitar, transmitir conhecimento para que novos comunicadores nos ambientes de trabalho surjam sempre e sempre. Gino tem um trabalho muito, muito importante. Hoje é o nosso convidado no nosso videocast, no nosso Varejo em Foco, porque inclusive está ministrando entre ontem e hoje um curso aqui na CDL de Rondonópolis sobre oratória. Então a gente vai tentar passar um pouco de tudo, da história do Gino, algumas dicas e falar um pouquinho desse curso também. Gino, bem-vindo, meu amigo, ao nosso programa, ao nosso Varejo em Foco. Nessa semana a gente fez uma live aqui na CDL que foi muito especial, contamos bastante história e sobrou muita história para a gente trazer aqui para o Varejo em Foco. Que bom ter você aqui, amigo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Robson. Muito obrigado, amigos do Varejo em Foco. É um prazer estar aqui. Essa parceria com a CDL é fantástica, como você já disse. Esse final de semana nós estamos ministrando esse treinamento não só para associados, mas para pessoas interessadas em aumentar a performance na liderança, dominando a comunicação. E é fantástico. Eu retornei para Rondonópolis em novembro do ano passado, depois de ter morado aqui por 30 anos e ter passado por vários cargos, inclusive o de secretário de comunicação do município, e atendia muitas empresas do agro, principalmente, e voltando agora e ter essa receptividade. Quer dizer, você se sente valorizado e vê que você deixou um legado. Muita gente comemorou essa volta, né? Graças a Deus, graças a Deus. Que bom. É sinal que nós deixamos um legado sem dúvida positivo. E estamos aqui nessa parceria também com a CDL, com você, Robson, com toda a equipe. Rafael Vicentini, que nós tivemos o prazer já de trabalhar. Aqui o Rafa, o nosso produtor, viu, gente? Na prefeitura. Lucas também, que está por aqui, né? E toda essa equipe fantástica que a gente está tendo esse contato. Ô Gino, eu estava fazendo a abertura aqui, até se eu divaguei um pouco, você me desculpe, mas o quanto o mercado de trabalho
tem buscado, sempre buscou, não vou dizer que isso é coisa de agora, não. Sempre buscou, talvez agora ainda mais, mas tem buscado bons comunicadores, né? E eu não tô dizendo comunicador esse aqui do microfone não, tá, gente? Comunicador é aquele que chega dentro da empresa e tem uma mensagem para passar e domina a arte de passar. Tem empresa que perde negócio e sente falta, né? Com certeza, Robson. Hoje a comunicação, como diz o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, o único certificado que ele tem na sala dele, do escritório dele, é de um curso de oratória que ele fez com 17 para 18 anos. Hoje ele está com quase 90, maior investidor do mundo, e fala que o único curso que mudou a vida dele, que abriu, deu essa abertura de A a Z, para negociar, para se mostrar, falar, mas o cara quer aparecer. Não, quem faz aparece, quem não faz desaparece. Perfeito. Só que não basta ser, como dizia Henry Ford, não basta ser honesto. Você tem que mostrar, provar que você é honesto. Você vai para uma entrevista de emprego. O cara fala, você é comunicativo? Sou, claro. Mentira. Tanto é que hoje existem técnicas para contratação onde é feito, não é mais só aquela 1 hora de entrevista, onde o entrevistado, ele vê no Dr. Google a forma das perguntas que serão feitas e ele vai preparado. Não. Hoje é uma semana de entrevista para ver como que você realmente se porta no dia a dia. Vai quebrar o personagem E uma hora você, exatamente, você cai em contradição. Não tem como se manter. E uma das técnicas é essa. Tem lá 8 candidatos, já fez uma seleção, tinha 50, tal, tem 8. Desses 8 precisa de um para trabalhar no departamento comercial. A base principal é a comunicação. Aí eles colocam esses 8 dentro de uma sala, Robson, com revista em cima de uma mesa, cadeiras, poltrona. Tem aqueles que chegam, pô, beleza, prazer, como é que é teu nome? Ah, meu nome é Robson, eu sou o Gino, você trabalha com a tua experiência e tal. Uma câmera está mostrando para a equipe toda dos avaliadores, e eles estão acompanhando. Aí tem aquela pessoa que chega, pega uma revista, senta numa poltrona e começa a ler, tem outro que pega um jornal, senta numa cadeira e fica lendo. Propositalmente entra uma senhora com uma bandeja de plástico, com uma jarra de água, jarra de plástico e copos de plástico, abre a porta e entra. Eles estão tudo ali conversando e tal. Propositalmente ela tropeça e cai perto daquele cara que está ali com a revista. Provoca uma situação. Ele levanta a revista assim, eu não tô vendo nada. Aí tem aquele que vai lá, ajuda a dona a levantar e tal. A senhora tá bem, machucou e tal. Aí vai para a entrevista final, todo dia tem uma entrevista. Como é que é a sua comunicação? Você gosta de ajudar pessoas? Aí o cara que levantou a revista, gosto. Nossa, eu gosto. Já foi. Larga de ser mentiroso. É lógico, não fala isso, mas larga de ser mentiroso. Né? Assim, pô, esse já dançou. Exatamente. Então você 1 hora entra em contradição. E uma das principais coisas é justamente a comunicação, Robson. Exatamente. Você é contratado pelo papel, pelo técnico, o papel aceita tudo. Ah, porque eu tenho curso disso, eu tenho curso daquilo, tal, Põe o que você quiser ali. E 3 meses depois você está sendo demitido pelo seu comportamental. Pela falta de comunicação, pela falta do relacionamento humanizado, pela falta da empatia, por falta de liderança, que dentro da liderança todas essas ferramentas são importantes. Sem dúvida nenhuma. Aí entra um outro aspecto, que é o aspecto da inteligência emocional, que o Gino trabalha e trabalha muito. Mas antes da gente aprofundar nesse conceito, Gino, eu tô te ouvindo dizer e me recordei de um ponto da nossa live dessa semana, que eu queria trazer já nesse primeiro bloco, que é o quanto a gente se frustra pela coisa não dita, o quanto a gente deixa oportunidades passar e perde uma série de oportunidades, o tal do cavalo selado. Falando especificamente do mercado de trabalho, você sai de uma reunião com aquele sentimento de que, puxa, eu devia ter falado isso, ou eu podia ter me posicionado, ou naquele momento eu tinha que ter contestado, ou tinha que ter perguntado, e eu não fiz, e talvez não faça nunca mais. Eu acho que esse é um dos sentimentos mais frustrantes. Você deita no travesseiro para dormir, só vem na tua cabeça tudo que você devia ter feito. Você volta à cena, fazendo tudo que você devia ter feito, mas na hora você não fez. E aí, já foi, né? Aí passou, você perdeu a oportunidade e a gente não pode perder a oportunidade. Mas daí a pessoa fala, mas eu não tenho oportunidade na minha vida. Crie as oportunidades, provoque essas oportunidades e tenha o discurso pronto para qualquer situação. Isso é treinável, isso
você aprende, você pode desenvolver, que é o ato da comunicação de excelência, da oratória impactante, que é o discurso de elevador. Eu já tive oportunidade, quando eu fui para o Sistema Globo de rádio, convite, eu falei até na live, do Ivan Frejá, que era da Receita Federal, e o primo dele era diretor de reportagem do Sistema Globo, mas atendia o Jornal Globo. Até que quando eu cheguei, liguei para ele, ele falou: Gino, vem aqui no Jornal Globo. Lá no Rio. Lá no Rio. Bem no centro do Rio, uma zona até perigosa ali, tinha muito bandido, muito assalto naquela época, mas a sede do Jornal Globo era ali. A Rádio Globo já ficava na Rua da Glória. E eu fui até o jornal. Naquele momento que eu estava entrando, chega Ibrahim Suede e Adelson Alves, que era da rádio, fazia um programa de madrugada de samba, lançou vários artistas, os dois no elevador. E eu cumprimentei o Ibrahim, parabenizei, ele fazia um quadro no Fantástico. Você estava no lugar certo, na hora no momento certo. E cumprimentei o Adelson também, falei: olha, eu tenho um programa de samba lá em Mato Grosso, estou vindo para cá, assim. 1 minuto de discurso. O Ibrahim eu nunca mais encontrei. Descemos na redação, o Ivan veio até mim, conversamos e tal, ele falou: não, vamos lá na rádio, tudo bem. Aí encontrei com o Adelson na rádio, ele tinha um programa na TV Rio, ele me convidou para dar uma entrevista no programa dele de televisão. Ah, é o menino de Mato Grosso que está chegando no Rio, que só tocava samba lá em Mato Grosso. E isso em que época, Gino? Rapaz, eu sou ruim de data, Anos 70? 80, 79, 80, por aí. Final de 70, começo de 80. Isso. E você já tocava samba em Mato Grosso? Aqui em Mato Grosso, que era uma loucura, né? Pois é. Era sertanejo brabo, e eu já cheguei com o samba aqui, e Saul Feliz, que faleceu recentemente, foi um grande comunicador, ele fez um debate uma época na Rádio Clube e convidou vários apresentadores de programa. E dentre eles eu, para discutir justamente isso. Tinha 9 apresentadores de sertanejo e só eu de samba. Pois é. E ele falou: ó, por Gino, isso que eu perguntei da época, porque realmente não... O Gino, com o programa de samba dele, tá batendo em todos vocês. A audiência dele, o João Batista fez uma matéria para Tribuna até, fenômeno de audiência aos domingos. Foi uma coisa que foi na contramão. Rádio domingo, televisão domingo dominava, era Silvio Santos. Falava: pô, Gino, só você e Silvio Santos que trabalham domingo. Há 30 anos atrás, naquela época. E eu cheguei com o samba e fiz, na contramão de tudo, eu criei um legado, graças a Deus. Aí vários outros tentaram, até quando eu fiquei fora daqui, que eu estava morando depois tentaram embarcar nesse bonde aí. Não conseguiram. É a tal da arte de se comunicar. Aproveitar a presença aqui do Gino para a gente continuar contando um pouco de história. E a gente começou com essa do comunicador Gino Rondon, que no final dos anos 70, ali começo dos anos 80, se atreveu a seguir na contramão, tocando samba nas rádios rondonopolitanas matogrossenses, trazer samba para cá e que, enfim, tá aí a prova de que deu muito certo. Muita história, né, Gino? Muito. Foram 2 meses discutindo com o Ribeiro. Eu morava ali na Copa Rondon e tinha uma piscina em casa. A gente colocava aquelas cadeiras de ferro dentro da piscina, sentava. Na época eu tomava uma cervejinha, a cervejinha do lado. A Edna, a esposa do Ribeiro, a Maria, preparando ou um churrasquinho, ou o que fosse. Aí levava pra gente uma carninha e ali a reunião, e ali saía papos assim de um falar mais alto do que o outro, porque eu tinha o meu posicionamento, o Ribeiro tinha dele. Falei: você é louco, Gino, você vai lançar um programa de samba aqui em Rondonópolis, cara, numa FM que tá abrindo. Eu falei: Ribeiro, me dê a oportunidade, eu tenho humildade suficiente. Se em 3 meses o programa não decolar, eu abandono. É aquela coisa impossível até que alguém vai e faça. Sim, e eu lancei e tá há 30 anos no ar. 30 anos com esse programa de samba. Programa hoje de Gino Rondon em alto estilo, na 105. Hoje da meio-dia às 14 Meio-dia às 14, das 12 às 14 horas. Todos os domingos. Com o melhor da música popular brasileira. Pessoas ligam lá, esse dia eu toquei uma música, não lembro, acho que foi João Gilberto com Lobão, uma coisa assim. Falei: Gino, eu nunca ouvi uma rádio tocar essa música. E você toca essa música aqui em Rondonópolis. Não, realmente, Dr. Meneghello é outro que fala: Gino, seu programa é nível Brasil. É um programa de alta qualidade. Nada contra os outros colegas, tem gosto para tudo, todo mundo transmite aquilo que gosta. E eu faço aquilo que eu gosto. O quanto é legal, muitas vezes a gente se pega, nós que estamos dentro da imprensa, a gente muitas vezes se pega caindo naquele vício de que isso aqui
não vai dar certo, isso aqui ninguém quer ouvir, isso aqui ninguém quer ler. E tem público. Tem, até que tem apresente para ele. Exatamente. Por que os canais de televisão fechados estão crescendo? Pela programação alternativa. Exatamente. Os canais abertos caíram. Programação que há pouco tempo atrás todo mundo falava que não dava certo. Vai assistir. Ninguém vai assistir. E hoje tem programas fantásticos nas redes alternativas de grande audiência. O Boni mesmo, quando ele saiu da Globo, ele foi para a TV Cultura e deu no jornalismo, nos programas. Colocou e tá lá a cara dele. Uma audiência fantástica. Exatamente. Que a Cultura tem, com a programação de alta qualidade. Exatamente. Então, tem público para tudo. Exatamente. Ô Gino, deixa eu voltar a falar da arte de se comunicar, mas trazendo também história e remetendo à nossa live, porque você contou uma história que me inspirou muito durante a live e que serve de muito exemplo para quem está assistindo, captar um pouco desta importância de se comunicar nos momentos certos e aproveitar o cavalo selado quando ele passa. Você estava falando de um profissional que não conseguia falar, que você treinou, você capacitou e de repente esse cara acabou sendo promovido, porque estava sendo observado. Queria que você relembrasse essa história também aqui no nosso programa, por favor. Com muito prazer, Robson. Eu fazia uma pós-graduação de marketing no Cesur e tinha um colega de classe, trabalhava numa multinacional. Falaram para ele, terminou após naquela época, a especialização que a gente fazia era sexta-noite, sábado, dia todo e domingo, até meio-dia. Na segunda-feira ele me liga: Gino, aqui é o fulano, e vai ter um dia de campo, sábado, lá em Primavera do Leste. E a diretoria me chamou lá na sala para eu dar uma palestra sobre um dos produtos da empresa. E eu tô tremendo nas bases. Não tinha habilidade. Não tinha nenhuma. Ele conhecia de técnica tudo. Conhecia os produtos com excelência. Mas ele não tinha a capacidade da comunicação de encantamento. Uma semana de treino com ele, todos os dias. Chegou no sábado de manhã, lá na fazenda, onde geralmente são feitos os dias de campo. Aí cada um vai para sua tenda, onde vai dar a palestra, ar-condicionado, toda a estrutura de água e tal. Aí os participantes vão chegando, vão se formando as turmas, colocando dentro de um ônibus e sai o primeiro ônibus, para na primeira tenda, desce todo mundo, senta, se acomoda, tem água, café. Vai fazendo o tour ali. Assiste aquela palestra sobre o produto, vai para a segunda, terceira, quarta, quantas tendas tiverem. No final, aí é festa, aí é churrasco, aí é comemoração e tal. E ele foi levado para a primeira tenda. O abre-alas era ele. E com um detalhe. Chega uma caminhonete e desce a diretoria de São Paulo. Que pressão, hein? Aí ele tremeu nas bases. A diretoria entrou, se apresentou, nós somos de São Paulo e tal, nós estamos aqui, vamos assistir sua palestra. Vamos te ouvir. Aí ele lembrou do curso. Com medo ou sem medo, vá. Faça o seu melhor. Se dedique. Não deixe de se apresentar. Vá com medo ou sem medo. Ele falou, eu vou. Lembrou daquilo que a gente tinha trabalhado ao longo da semana e deu a palestra. Passaram a média de 6, 7 ônibus por ele ali. E ele lá. E ele dando palestra. Bom, saiu de lá a festa, todo mundo espetinho, fazendo festa e fazenda, dia de campo é churrascão mesmo. Segunda-feira chamaram ele na sala da diretoria e falaram para ele: você estava sendo avaliado já há algum tempo. A gente tem uma vaga de supervisor da região Centro-Oeste e você estava sendo avaliado e a última avaliação era a performance da sua comunicação, que foi feito no sábado lá no dia de campo, com as palestras que você deu, e a diretoria avaliou que você está aprovado, o cargo é seu. Você quer? Ele começou a chorar. Foi promovido, aumentou o dinheiro, salário, grana, me ligou emocionado. É um cara que vai ser grato a ti. E assim eu tenho N exemplos de senadores que são gratos até hoje, pastores, professores. Tinha uma professora de Jaciara, ela fez o curso comigo em Cuiabá. Ela chegou lá na apresentação: Gino, eu dou aula há 30 anos, tipo assim, eu sei tudo, eu conheço tudo. Eu falei, parabéns. Tudo bem. Parabéns. Aí no final do curso a gente faz uma avaliação. Ela falou, Gino, que porrada que você me deu nesses 2 dias aqui. Eu não sabia era nada.
30 anos dando aula errada, de forma errada. Aí, ó. Eu cumpri o horário, o aluno fingia que aprendia e tal, e eu era considerado uma das melhores professoras. Agora, se eu soubesse realmente tudo que você passou pra gente, tivesse vivido isso, eu teria sido muito, mas muito melhor, realmente. Ô, Gino, isso aí são exemplos, e chamando mais uma vez a nossa audiência para dentro da conversa, isso aí são exemplos do quanto a comunicação, do quanto isso que nós estamos falando, muda a vida, transforma a vida das pessoas no mercado de trabalho, e mais do que isso, mexe com a tua autoestima, com a tua confiança, que vai refletir no teu casamento, vai refletir na tua família, vai refletir no teu relacionamento. Afinal de contas, como eu disse lá no início, a comunicação é o que permeia a relação humana. E o quanto, de fato, essas vidas foram transformadas. E mesmo os mais introvertidos conseguem ter essa vida transformada, Gino, mesmo aquele que tem medo, liga uma câmera, trava, tem que falar para 3 pessoas, mesmo esse consegue? Consegue. Eu tenho vários exemplos, inclusive de uma pessoa daqui, sobrinho de uma pessoa famosa aqui, que estava fazendo bioquímica em Cuiabá. E estava chegando à formatura e ele não tinha capacidade praticamente nem de falar presente. Não conseguia. Não conseguia. Ele tremia nas bases. E você vê que às vezes são pessoas inteligentes que dominam determinado assunto, um determinado produto. Mas na hora de expressar o comportamental, a inteligência emocional, não transmite. Bloqueia. E eu peguei esse menino, a tia dele falou para a irmã dela, né, no caso, mãe do menino, vai ter o curso de oratória com o Gino, e ele vai ter que apresentar o TCC e ele não está em condições. Cara, verdade. Mas consegue, paga o preço para mim. Como é que apresenta a conclusão do curso? Sexta-feira o menino chegou, na primeira passagem eu percebi que ele não queria falar, não dei entusiasmo nenhum, passei para o outro, da segunda vez a mesma coisa, na terceira ou na quarta vez, hora que é treino o tempo todo, meu curso é muita prática. Você aprender fazendo, lei de Confúcio. Aquilo que você escuta, você esquece, aquilo que você vê, você lembra, e aquilo que você faz, você aprende. Então meu curso é muito prático, muito treino. Na quarta ou quinta vez que eu passei um tema para a turma, ele levantou a mão e falou, Gino, deixa eu falar. A classe toda, uau! Ele foi lá. Ali começou a virar a chave dele. Porque eu mostrava que esse bloqueio que ele tinha, talvez de infância e tal, ele poderia ressignificar isso e mudar a vida dele e os benefícios que ele teria. Mas eu falava de uma forma que era para a classe toda e dando porrada nele para ele ver que ele era capaz, para despertar aquele gigante que ele tinha adormecido dentro dele. Aí quando ele falou, todo mundo, uau! Aí no dia seguinte, de manhã, a mãe dele foi lá. Falou, Gino, vamos ali na sala particular e tal. Que milagre que você está fazendo com meu filho. Eu falei para ela, eu não sou milagreiro, eu não sou santo, eu não estou fazendo milagre, eu estou fazendo um trabalho técnico que eu estou desbloqueando o comportamental, a inteligência emocional dele, o domínio da mente, tirando esses traumas que ele deve ter de criança, os nãos. Passa por isso, Gino? Passa por entender de onde vem esse bloqueio? Passa, você tem que descobrir e vai ressignificando. Né? E vai, você não presta para nada, porque você não vai falar nunca na vida, porque você nunca vai dar certo, isso vai ficando impregnado. Sim, no subconsciente. E você dá aquilo que você tem. Você só pode dar aquilo que você é. Aí você tem só coisas tóxicas na sua cabeça. Quando você passa a mudar isso, quando você começa a alimentar a sua mente de coisas positivas, quando você começa a ver que você é capaz, se alguém fez, eu também sou capaz. Pô, o Robson é excelente apresentador, eu sou fã do Robson, sinceramente, de coração. Como o Rafael é excelente jornalista, todos aqui são excelentes profissionais. Se eles conseguem, se eu quiser, eu posso. Eu não vou nunca querer tomar o seu lugar, mas eu quero ser igual a você na comunicação, porque eu sou seu fã. Eu nunca quero tirar o lugar do Rafael, mas eu quero ser igual a ele ter essas na escrita. Referências. Agora, eu não gosto de escrever porque eu sou preguiçoso. Sem falsa modéstia, até eu escrevo bem, mas eu não gosto. Mas quando é preciso, eu escrevo. E escrevo até bastante. Eu opto pela forma de se comunicar falando com o corpo, que a gente fala muito mais com o corpo e com a voz do que escrever. Mas a profissão também, tanto é que muita coisa eu faço
Pelo conhecimento, no improviso. Tenho 40 anos de bagagem. Eu não preciso fazer roteiro assim, de escrever. Mas isso depois de muito tempo de prática, treino e treino. Domínio da arte. Domínio da arte. Você tem que ter o conhecimento. Primeiro você tem que gostar. Então, como eu não gosto de escrever, eu não vou me dedicar muito para entrar na seara que o Rafael atua. Eu vou entrar na seara do Robson, que eu gosto é disso, é de falar, de apresentar. E, modéstia à parte, também eu faço com excelência, só que aí eu gosto. Então eu vou fazer aquilo que eu gosto. É isso. E aí você vai treinar com conhecimento, então você descobrindo o propósito que você está aqui na Terra. Para que eu sirvo? Eu sirvo para levar uma mensagem? Eu sirvo para ser um excelente cinegrafista? Para registrar os momentos? É descobrir o seu propósito, aquilo que você gosta. Vai se capacitar, buscar conhecimento constantemente. Todo dia tem algo para apresentar para você. Você tem que estar... Advogado, quando sai da faculdade, ele tem 1 ano de validade. Se em 1 ano ele não fizer um curso, não se atualizar, porque todo dia tem minutas, tem leis e tal, ele está fora do mercado. Está fora do mercado. Então, em qualquer profissão. Então, aí a capacitação. Constantemente. É o eterno aprendiz. Aí colocar em prática. Aí você tem que ter ação também. Você tem que agir. Você tem que querer, você tem que se preparar e fazer. Agora, também não ficar, eu não estou preparado. Vá. Você já tem uma base? Vá. Aí você vai aprendendo. Ó, a gente vai ter que fazer uma paradinha por conta do formato da televisão. Nesse segundo bloco a gente contou muita história e falou um pouquinho da ciência por trás da coisa, que é o que eu quero aprofundar no terceiro bloco. E aí quero trazer o aspecto emocional, que está muito dentro daquilo que o Gino trabalha hoje, a inteligência emocional na oratória e na arte de se comunicar. Aí do aspecto mais da ciência, de descobrir de onde vem esse bloqueio e trabalhar essa habilidade, mesmo para aquele que é mais introvertido, aquele que é mais travado. E aí eu quero trazer para cá um aspecto que você evidentemente trabalha muito, que é a inteligência emocional. Saber trabalhar essa inteligência emocional, saber aflorar essa inteligência emocional, porque afinal de contas está tudo aqui, né? Exatamente, Robson. Você pode ter, eu vejo pessoas que falam, imagina, eu me preparo, eu leio, eu estudo sobre o tema, chega na hora que eu vejo a plateia, trava. Aí eu não lembro de nada, dá branco, eu tremo, dá borboleta no estômago. Como que eu faço? Eu já peguei gente que... Teve um caso até engraçado. Ele ia assumir um clube de serviço e ele me ligou. Falou, Gino, eu quero um treinamento VIP. Tá, cheguei lá, conversei com o empresário. Ele falou, eu começo a chorar. Qualquer assunto. E ele começou a falar comigo e começou a chorar. Chorar. Ele chorava. Ele falou, como que eu vou chegar lá para assumir a presidência? Era um trauma que ele tinha, que nós fomos descobrindo. Eu vou até o limite. Eu sou psicólogo organizacional. Quando eu vejo que problema... Peguei um jovem esses dias, com mais de 18 anos, uma moça que tem TEA. E os pais nunca perceberam. Aí conversando e tal... Eu tenho conhecimento através de estudos, que eu faço muito estudo da mente, e tenho um neto, filho da minha filha mais velha, que tem TEA na fase bem rasa e naquela área da genialidade. Ele é fluente em inglês, francês, alemão e está estudando japonês, guri com 15 anos. Ele constrói trem com uma perfeição, miniatura até grande. Uma mente excepcional. Ele pegou um teclado e começou a tocar. Bom, e eu percebi nessa menina que ela tinha todas as características do TEA. O TEA, gente, transtorno do espectro autista, tá? Que hoje falam TEA. Uhum. A sigla TEA hoje é o pai e a mãe dessa menina nunca tinham percebido. Não tinham essa sensibilidade. E eu captei e falei, bom, a partir de agora você procura um psicólogo clínico e um neurologista. Fizeram o teste e realmente constatou. Mas a minha função é trabalhar a mente no sentido profissional, empresarial, que é organizacional. Sim. E você consegue realmente, dentro dessa linha que você falou, trabalhar a inteligência emocional em todo mundo. Você consegue. Uns têm mais dificuldade por algum motivo que você acaba descobrindo. A pessoa não gosta, a pessoa não quer. Então você tem que respeitar a vontade dela. Eu não quero falar em público, eu não quero ser político, eu não quero trabalhar com venda. Não tenho perfil para isso. Tem. Mas só que no mundo, todos nós somos vendedores. Eu falo que qualquer empresa só tem dois tipos de cargo.
É quem vende e quem ajuda a vender. Ah, mas eu trabalho na limpeza, mas você ajuda a vender, porque você deixa aqui a loja toda impecável, bonita, cheirosinha. Você trabalha com finanças, você também tem contato com pessoas, você tem que ser empático, você tem que estar sorridente. Ah, aquela característica, eu trabalho com números, só vivo com a cara amarrada. Não, mentira, pode mudar. Você tem contato com o público também. Então você tem que trabalhar essa inteligência emocional para que ela destrave esses bloqueios emocionais que estão na cabeça, no subconsciente, que mandam para o coração, e você vai dar aquilo que você tem, aquilo que você é. Então quando você destrava isso, sendo empático, quais são as características para você falar bem com uma pessoa, para você conversar? É ser empático, entrar na vida da pessoa, sentir a dor que a pessoa está sentindo. Você está sendo empático, você está se comunicando e a pessoa vai receber isso. Quero ver que você está ali. Eu falo sempre, tem muita gente que é curiosa. Ah, você perde alguém no acidente. A pessoa quer saber como que foi, de que forma que foi o acidente. Ela está mais por curiosidade do que para ajudar. Isso é uma constatação, infelizmente. Exato. Então você tem que filtrar quem está realmente para ajudar ou quem está ali só por curiosidade. Fazer essa seleção. E onde vem a importância da leitura corporal, que eu faço também, fiz curso também, além de leitura dinâmica, leitura corporal, para você ver a pessoa quando ela está mentindo, quando ela está titubeando, quando ela passa insegurança. Ela fala com o corpo que ela não está falando a verdade. E você vê pelos olhos, pela postura, pela gesticulação. Você aprende realmente a fazer essa leitura. E isso vende. Ou deixa de vender. Exatamente. Se a pessoa ela te falar o produto é bom, mas faz assim com a cabeça, quer dizer... Você está falando com o corpo que não é bom. Já não vai vender. Já foi. Demonstrar insegurança, ansiedade, aquela coisa de querer fechar o contrato, senão eu vou morrer de fome. Aí o cliente bloqueia. Eu já vi uma venda feita. A venda estava feita. É o exemplo do Joel J, que é um top hoje desses novatos que estão na mídia. E ele conta um caso que ele foi na casa de um amigo e viu um quadro que ele gostou, ele estava montando a casa dele. Ele falou, quem que é o artista? O cara deu o endereço, ele ligou pro rapaz. Aí o artista chegou na casa dele, naquela ânsia, acho que ele estava precisando para comprar arroz aquele dia. E começou, não, porque o quadro... Ele falou, eu já tinha comprado o quadro. Já estava comprado, na cabeça dele. Na cabeça dele. Ele deixou de comprar pela ansiedade da pessoa, pela falta da comunicação, por falta da empatia, por falta do encantamento na hora de vender. Quebrou o laço. Quebrou o laço. Ele já estava comprado, o cara não precisava falar mais nada. Mas aí é onde o bom vendedor, que conhece da comunicação, que conhece o dom, que não é um dom, ele é desenvolvido também, da oratória, conhecendo as técnicas de ser empático, de ter autoconfiança. Você confiar em você, por quê? Porque você tem conhecimento. Então você tem autoconfiança, você está sabendo com quem você está falando, você tem que conhecer o seu público, para quem você vai vender, até para quebrar o gelo. Você vai conversar com um advogado que gosta de pescaria. Você começa falando de pescaria. Como é que tá a pescaria? O cara é flamenguista, começa falando do Flamengo, vai quebrando esse gelo. Aí você tira os obstáculos de cara. Você já tira os obstáculos conversando. O que impediria você de comprar esse produto? O preço? Não, o preço para mim não é problema. Algum sócio? Não, eu decido, eu tenho poder de decisão. Tua mulher, você precisa conversar com ela? Não, de forma alguma. Você está tirando as objeções dele e ele não está nem percebendo. Aí você apresenta o produto e fala, vamos assinar um contrato? Que argumento que ele vai usar para não assinar se todas as objeções já foram derrubadas? Não tem por que não assinar. A autonomia é dele. Ele falou que problema financeiro não é. Ele não precisa consultar a mulher, não precisa consultar ninguém. A decisão é dele. Você gostou do produto? Gostei. Você precisa desse produto, né? Então... Preciso. Então tá aqui o contrato. Você vai levando a pessoa como? Com inteligência emocional. Ô Gina, ainda dentro desse campo da inteligência emocional, mesmo para quem não é travado, você deu esse exemplo aí fantástico da arte do vender. A gente também passa por situação e muita gente perde oportunidade na vida por conta de situação assim. A maneira como fala no dia a dia, no ambiente de trabalho, até dentro de casa, às vezes a gente ouve uma resposta da nossa esposa, do filho, do pai, enfim, que você até assusta, fala, nossa, mas o que eu te fiz? E a pessoa nem quis ser grossa,
mas a maneira como transmitiu foi. Isso dentro do ambiente profissional, do ambiente de trabalho, é terrível. E um exemplo contrário a isso é quando você precisa ser um pouco mais incisivo numa liderança, numa gestão, e você simplesmente fala manso demais, talvez. Você não consegue. Então, saber dosar isso perante as situações, não se deixar tremer, não se deixar abalar e ao mesmo tempo não pesar a mão demais, também é a chave que abre muita porta na vida da gente, né? Sim, Robson. É você trabalhar o seu emocional. Quando você domina o seu emocional, você consegue fazer essa dosagem. Você não vai nem ultrapassar o sinal e nem andar devagar demais. Você vê no trânsito isso. Tem aquela linha verde dos sinais que vão todos. Mas se todo mundo obedecesse o limite de velocidade e andasse naquele limite, você passaria todos os sinais. Mas não, tem um que trava. Tem um que vai, para ir a 50, ele vai a 30, 40. Ele está travando outros que prejudicando a vida, a fila. E na vida é assim. Uns são travados que vêm esses traumas de criança, conhece tudo do produto, mas abre a boca, ele não consegue vender. Ele não consegue passar isso. Por quê? Porque ele não tem o domínio das emoções, da inteligência emocional. Sabe, pensando num gestor, e aí o recado muito para os empresários que nos assistem, que às vezes precisa conquistar o respeito ou passar aquela confiança para os seus subordinados de que aqui tem um front, a fala não passa credibilidade, sabe? Ele não sabe falar, ele não aprendeu a falar, ele não aprendeu a ser líder, nenhuma. Não passa confiança, aí ele vai na porrada. Ó, faça, tem que fazer porque eu quero que seja feito. Não é assim. Você tem que conquistar. Em casa é a mesma coisa, com o filho, com a mulher. Exatamente. E isso a gente conquista sendo coerente com o exemplo. O exemplo é primordial. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Pais que falam, você não pode fumar e tá tirando cigarro do exercer autoridade sem ser autoritário. Exatamente. Né? Ser autoridade com o exemplo. Fale com contundência, com carinho. Isso tudo é desenvolvido porque nem todo mundo domina, nem todo mundo tem essa habilidade. Isso é aprendível. Isso passa pela empatia, isso passa pela a inteligência emocional, pelo domínio da inteligência emocional na hora de transmitir uma mensagem. E aí nós nem estamos falando daqueles casos onde a pessoa é muito introvertida, não. É de pessoas que já falam, já se comunicam, já exercem, mas talvez não estejam fazendo direito, fazendo certo para atingir aquilo que... E é o que a gente vê dentro das empresas, Gino. É o que a gente vê dentro das empresas. Chefe que não passa confiança. Aí quando ele vê que ele não está passando confiança nenhuma, ele passa a ser autoritário. Ele vai para... E que também não vai dar certo. Porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, uma hora ainda mais hoje em dia, que todo mundo empreende, então uma hora esse funcionário vai falar, quer saber? Não preciso disso, não preciso de você. Tchau. E benção. É isso aí. E outro também, né? Quer dizer, o bonzinho demais e o outro autoritário demais. Sem dosagem, sem equilíbrio, tá todo mundo perdido. É a falta de gestão. As pessoas às vezes não estão preparadas. Ela vai abrir um negócio baseada porque o vizinho abriu e tá dando certo. O meu amigo lá da esquina abriu uma loja, abriu um restaurante, tá dando certo, eu vou abrir também. Aí ele não tem conhecimento, ele não busca consultoria, mentoria, vai porque a mentoria... Cabeça. E aí ele vai fazer coisas erradas e vai quebrar. Ele não sabe, conhece de gestão, de liderança, ele não sabe dar o exemplo. Às vezes ele não sabe nem fazer. E para você mandar, você tem que saber fazer, para você saber o que você quer. E Steve Jobs era um comunicador, um líder, que ele pegou o engenheiro, que não foi ele que fez, mas ele pegou o cara que sabia fazer, computador que sabia trabalhar. Ele falou, eu quero uma Ferrari com o preço de um Fusca. Você tem 1 ano para apresentar o projeto. Os engenheiros se reuniram e quando foram apresentar, ele olhou, ele falou, você é bom pra caramba, mas isso aqui tá uma merda. Rasgou e jogou fora. Mais 1 ano pra você trabalhar. Assim. Ele sabia o que ele queria. E o gestor, o dono de empresa, o empresário, o empreendedor, às vezes ele não sabe o que ele quer e nem o que ele espera da equipe. Eu vejo isso muito em quem presta assessoria de imprensa. O curso que eu fiz com o Rafael no Sindicato de Jornalistas em São Paulo, o Rafael Vicentini, que está aqui hoje, nós aprendemos muito isso. O assessorado, às vezes nem ele sabe o que ele pode tirar do relações públicas, do assessor de imprensa e tal. Ele não sabe que a comunicação, às vezes, a estratégia é não falar nada.
Tem época, tem oportunidade, tem momento que a estratégia é não falar absolutamente nada. E aí ele fala coisas erradas. E o assessor de imprensa tem que ser esse criador de conteúdo e orientar o seu assessorado de como se apresentar, media training, de como você falar com o público, como você falar com o seu cliente, com o seu fornecedor. Isso tudo é aprendido. Mas as pessoas acham que sabem tudo. Aí o cara abre uma empresa, qualquer lugar do Brasil, do mundo, e ele vai, contrata uma pessoa que ele não sabe se a pessoa tem capacidade, se a pessoa está preparada para aquilo, e bota o negócio para funcionar. E tem que ir. Tem que ir. Mas aí ele não sabe nem o que ele quer, ele não sabe como cobrar, ele não sabe o que cobrar. E a equipe também, às vezes, não sabe. Se o próprio líder não está passando essa confiança, passa desconhecimento. Às vezes o funcionário está vendo que o troço está indo para o buraco. Mas às vezes ele não tem nem coragem, porque quando ele vai falar, por que você não abre sua empresa? Eu que sou dono aqui. Toma patada. E aí está indo para o buraco, está quebrando, e o funcionário às vezes está fazendo uma faculdade, alguma coisa, tem um conhecimento, ele quer mostrar para o patrão, mas o patrão não enxerga também. Você percebe que nós estamos dando um exemplo prático aqui, de um barco que está de fato afundando, e eu tenho certeza que essa situação, se a gente for para a rua de qualquer cidade, de qualquer estado do país e do mundo, a gente vai encontrar situações assim, de negócios que estão falhando, de que não estão indo por falta de comunicação. Por falta, às vezes o empreendedor, o empresário não sabe o que quer, quando sabe, não sabe explicar. O funcionário que está na ponta não sabe como dizer, porque tem medo de uma série de coisas. Pela falta da comunicação, tá todo mundo indo pro buraco. Ô Gino, o pessoal me separou aqui uma questão dentro do nosso roteiro, que a gente tem mania de sair muito do roteiro, eu já vou entrar nela, mas antes eu queria um outro ponto teu, que é a importância da leitura em todo esse processo. Você é um cara, você falou agora há pouco, que não gosta tanto de escrever, mas lê muito, além de falar e se comunicar com o corpo. A leitura eu acho que é fundamental em todas as etapas. Disso a gente não escapa, né? É o conhecimento. Agora a forma de você ler. Ler aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Vai lá na orelha do livro, vai lá na última capa, veja quem que é o autor. Ele tem credibilidade, ele tem conhecimento do que ele está falando. Ele é bom naquilo, ele tem experiência. Porque às vezes eu vou querer falar de finanças, não é minha praia. Agora, comunicação, Gino Rondon. Aí, sem falsa modéstia, eu sou mais eu. Então, fala em comunicação, lembra de Gino Rondon. Treinamento de oratória, lembra de Gino Rondon. Por quê? Isso passa por uma questão também de não querer fazer tudo, né, Gino? Quer dizer, e nem pode, né, não faz Robson? Nada bem feito, né? Quem faz tudo não faz nada. É verdade, quem faz tudo não faz nada. Não eu tem lembro quando tinha o saudoso Paulo Melo, foi assessor de imprensa por muito tempo da Exposul. Nós fundamos uma agência aqui em parceria e pegamos uma loja de calçado, montamos um roteiro fantástico, chegamos lá, apresentamos para o dono. Não, mas eu quero assim, ó, põe meu filho aqui nesse balcão, a minha filha ali. Eu falei, peraí, você quer que seus filhos sejam atores? Você quer que eles apareçam? Ou você quer uma mensagem que realmente vai mexer com o emocional do cliente, do telespectador, para ele vir aqui à tua loja comprar? Ah, mas é assim que funciona. Então escuta quem sabe. A nossa expertise é essa, é criar estrategicamente a forma da sua comunicação. E a gente vê tanta propaganda que eu dou risada hoje em dia. Hoje a propaganda está muito feia. Que não faz sentido nenhum. Não faz. O Oliveto fez um artigo esses dias no Globo, onde ele fala isso. Propaganda de carro, não diz nada com nada. Até que você acaba de assistir, você nem lembra da propaganda. E a gente vê aqui propagandas de certos segmentos que criaram uma forma do locutor apresentar ofertas. Termina, você nem sabe o que você ouviu. Aí esses dias eu ouvi, do mesmo segmento, uma propaganda onde o locutor entrando, o diferencial, e falou o nome da empresa tal, chamou atenção. Porque veio na contramão de tudo que está sendo apresentado em televisão. Porque alguém falou aquilo, todo mundo começou a copiar. E não é assim. Ô, Gini, aí tem um ponto, e aí eu consigo puxar aqui para a pergunta que a produção me separou, que a gente traz muito a questão da rede social.
Essa questão que você colocou de transmitir a mensagem e daqui a pouco você nem lembra. Hoje as pessoas estão tão preocupadas em viralizar, em buscar o meme, em buscar a piada, fazer o vídeo bombar, que a pessoa simplesmente não transmite mensagem nenhuma. Quer dizer, o produto, a mensagem se perde pela piada, se perde pelo que, enfim, na cabeça dela as pessoas vão prestar mais atenção. E acaba que não tem sentido, não tem mensagem. Pode até viralizar, porque é engraçado, porque tem um personagem, porque... tudo bem, pode até viralizar, mas não transmitiu absolutamente nada. A pessoa passa pro próximo vídeo e acabou. E a gente encontra isso demais por aí. Demais. Hoje você vê televisão, você vê propaganda que você dá risada. Você vê a própria pessoa querendo ser o ator, o dono da empresa. Quer aparecer mais do que o produto. Entrega na mão de profissionais. Você quer ver algumas propagandas que marcaram época? Simples. O Boni era publicitário, ele está vivo, antes de tornar a Globo, que a Globo foi por muitos anos. Ele trabalhava numa agência de propaganda e ninguém conseguia, o dono da Varig não conseguia acertar. Aí ele criou um avião decolando, bonito, céu de brigadeiro, e só Varig. Quem viu essa propaganda na época em que ela era veiculada não se lembra disso, né? Varig. 3 palavras. O dono da Varig, a hora que ouviu, ficou louco. Falou, é isso que eu quero. É o simples. Que o Oliveto fala, quando tem superprodução, é porque falta criatividade. Perfeito. A criatividade. Outro exemplo, Garoto Bombril, Carlos Moreno, ator do Washington Oliveto. Inesquecível. 30 anos, com a simplicidade, era o ator vivendo o momento. Numa bancada, vivendo o assunto do momento. Se tivesse hoje, ele estaria... Olha, esse produto da Bombril, ele é fantástico, até para ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Ele vivia o momento. Inesquecível. 30 anos ele ficou no ar. Simplicidade. O primeiro, a gente nunca esquece, do primeiro sutiã, Parmalat, dos bichinhos da Parmalat, da Folha de São Paulo, que você pode falar verdades, em cima... As maneiras de contar uma história... Começava a aparecer, ele realmente recuperou a economia do país, tal. No final, é o Hitler. Folha de São Paulo. A gente estava comentando aqui no intervalo, gente, sobre essa propaganda da Folha de São Paulo, que marcou época, que fala um pouquinho sobre as maneiras de se contar uma história e transmitir uma mensagem, sem necessariamente contar mentira. É a maneira como se conta. Essa propaganda é emblemática. Isso aí, em cima, você pode falar a verdade sendo uma mentira em cima do que uma mentira. Exatamente. A hora que aparecia o rosto dele, que ia formando pedaço por pedaço, mosaico, os pedaços, a hora que... Pegou um país quebrado, trabalhou economia, piriri pororó. Excelente comunicador. Quando era um dos piores seres humanos da história da humanidade. E assim tem propagandas simples, mas que marcam. E hoje a gente não vê uma propaganda que chama atenção. Dificilmente. É muito descartável, né, Gino? E com rede social, com Instagram, que é um vídeo, com TikTok, que é um vídeo de 1 minuto, aí nem se fala, né? Você vê, e os 5 primeiros segundos é que tem que ser impactante, para marcar, para chamar a sua atenção. São os 5 primeiros minutos. Que em oratória a gente fala. Você vai apresentar uma palestra e tal, o cara te anuncia, aí você entra lá de corpo todo... Você tá morto, é só empurrar, botar no caixão e enterrar. Aí você chega lá no púlpito, aí você abre um catatal de folha. Bom dia. Que segurança que passa. Eu quero pedir desculpa porque, pelo amor de Deus, nunca peça desculpa no início de uma apresentação. Se começar pedindo desculpa, fala, não, eu não vim aqui porque eu tô rouco, porque eu não sei o quê, então nem venha dar a palestra. Já tá errado. Já tá errado. Nunca peça desculpa no início de uma apresentação. Chega confiante, seja empoderado. Chegue com a capacidade de passar a sua liderança, a sua autoridade naquilo que você está falando. É bom dia, boa tarde, olhando para todo mundo, ou boa noite, sorriso no rosto. Passar essa credibilidade. Num vídeo é a mesma coisa. São os 5 primeiros segundos. Se você não conquistar nos 5 primeiros segundos, aí o cara já vai pro celular, já vai pedir para ir embora, já vai sair e tal. E isso aí é a tal da oratória nos tempos modernos, com rede social, que a pessoa
já está pronta para passar para o próximo vídeo. É a mudança na linguagem, na maneira de se comunicar. Habilidade mais do que nunca. Sim. Isso é treinável, isso você pode aprender. Ô Gino, aproveitando aqui para a gente chegar na reta final do nosso programa, tudo isso que nós estamos dizendo é treinável, mesmo para os mais introvertidos, como a gente trabalhou aqui ao longo do nosso bate-papo. E aí eu quero fechar falando do curso em si, porque a presença do Gino aqui é porque entre ontem, sexta-feira, e hoje, sábado, o Gino está ministrando um curso de oratória focado na inteligência emocional aqui na CDL de Rondonópolis, as turmas fechadas, por isso que nós nem nos prendemos muito na divulgação, mas eu quero que você fale um pouquinho da dinâmica do curso, Gino, e da possibilidade, inclusive, de abrirmos, quem sabe, novas turmas, ou independente da CDL, você, como capacitador e qualificador dessa moçada, fala um pouco desse trabalho. O treinamento com Gino Rondon, o treinamento da oratória emocional, ela é baseada em destravar o emocional, que bloqueia realmente. Você pode ter conteúdo fantástico, mas se você não tiver a capacidade de encantar, você não vai passar a sua mensagem. Então a gente trabalha primeiro esse destravamento, que é o medo, insegurança, ansiedade. Aí vem a parte prática. Desde a hora que a pessoa entra, ela já começa a falar. Ela treina o tempo todo. É imersão. Imersão, onde você vai aprender fazendo. Não é só falar, por exemplo, eu já vi, infelizmente, cursos de colegas onde ele fica lendo um data show. Fala, pô, peraí, para ler eu vou ler em casa, não precisaria vir aqui. Quando ele não está lendo, ele fica passando o filme do rei, né, o discurso do rei. Para assistir filme eu vou assistir em casa. Eu quero praticar, eu quero ver o que tem que eu vou aprender realmente. Então, o meu curso, ele, graças a Deus, é diferenciado, reconhecido, validado justamente por essa dinâmica. E pelas histórias que nós trouxemos hoje para o programa, eu acho que em termos de validação, acho que tá aí, né? A validação são esses testemunhos que a gente vai ouvindo e que você vai colecionando ao longo da vida. E tem muita gente ainda. Problema maior, eu estava vendo até, acho que é Sunday Times, um jornal americano, que fala que o medo de falar em público é maior do que medo da morte, medo de insetos, medo de barata e tal. E as pessoas têm esse medo, mas às vezes ela fica com vergonha de procurar esse trabalho. Eu falo que eu trabalho com muitos clientes num treinamento VIP, onde a pessoa me procura, a gente faz o treinamento VIP só para ela. Caso a caso, caso né? a caso. Eu opto com que o cliente participe de um grupo, porque ele vai ter um cenário realmente de pessoas, de um público. De trocar. E aí ele vai ver que todos são iguais, que todos são ali por medo, por insegurança, por não saber planejar um discurso, para não saber como começar, como dar o andamento, como encerrar com qualidade, com excelência. Então ele vai ver que ali, as experiências dos colegas que estarão no curso, ele vai aprender também. Mas tem gente que, mas como? Eu sou empresário, não sei o quê, como que eu vou falar que eu não sei falar em público? E não sabe. Vive falando besteira, vive fazendo gestos obscenos ao dar o discurso. Imagina a quantidade de político que era para dar exemplo e sobe num palanque e só fala bobagem. O programa de televisão eu falo que é um dos melhores humorísticos da televisão brasileira. Pois é, o horário eleitoral. Horário eleitoral. É para rir. É para rir. Por falta de preparo dos candidatos. Eles não buscam a comunicação. Eles não buscam essa ferramenta que é tão importante para conquistar o eleitor. Aí eles vão de qualquer jeito e aí se torna programa humorístico. Exato. Você vê cada absurdo no programa eleitoral. E tem muito que viraliza dentro daquilo que nós estávamos falando de rede social. Tem e muito não conquista só que voto. Viraliza no sentido negativo. Não. Viraliza porque é uma piada, porque é cômico. Não porque tem algo interessante para dizer. Não, nada. Ele não sabe o que falar. Exato. Então é saber o que falar e como falar. Para quem falar e como falar. Esse como falar que é a dificuldade da maioria das pessoas. Hoje, ainda sobre o treinamento, enfim, agora o pessoal está assistindo o programa aqui no sábado, essa primeira experiência já foi, mas tem a possibilidade de abrirmos turmas e, enfim, se não acontecer pela CDL, de fato você continua com esse trabalho. Você faz esse trabalho. Eu faço, a gente está montando um agora, já provavelmente em parceria com a CDL, 2 e 1. Faz
2 inscrições e ganha uma, a terceira. É uma promoção que a gente faz e já tem gente na fila de espera. Para um líder, para alguém que tem uma gerência, Exatamente. Presenteia para alguém. Às vezes esposa que trabalha no mesmo segmento e tal, e um supervisor, um líder da empresa. Ele paga 2 inscrições e ganha a terceira. E como já estamos com lotação esgotada nesse curso, já estávamos, né, durante a semana, desde segunda-feira, graças a Deus. Então, as pessoas que estavam procurando, nós já abrimos, já estamos na fila de espera para essa próxima turma que a gente está vendo agora com a diretoria da CDL para programar uma nova data. Foi uma parceria saudável, abrir uma turma nova. Uma parceria de credibilidade. A CDL tem uma clientela excelente e nós temos a expertise naquilo que nós oferecemos. Então, é bom para ambas as partes. E essa é a parceria saudável. Casar sendo bom para os 2 lados. Já temos fila de espera para uma nova turma. Então, a gente já vai abrir inscrição para essa nova turma. Só vamos definir a data para esse novo curso. É isso. E assim que a gente tiver uma definição, algo mais concreto com relação às datas, é claro que nós aqui no Varejo em Foco vamos fazer a divulgação, mas o caminho mais rápido, mais eficaz nas redes sociais do Gino, que a gente vai deixar aqui na tela, e também nas redes sociais da CDL de Rondonópolis, tá, gente? A gente está ali sempre atualizando, sempre postando. Inclusive a live que nós fizemos na terça-feira tá na íntegra também no Instagram, 1 hora de conversa ali, se você quiser ouvir mais histórias ali desse nosso bate-papo, eu e Gino conversando sobre comunicação, tá tudo ali, tá? E a gente com certeza vai abrir novas turmas e vai falar de comunicação, porque a comunicação ela é a chave que abre as portas na vida da gente. Se comunicar, saber se comunicar, saber o que dizer, como dizer. É claro que isso passa por treinamento, passa por estudo, por bagagem, passa por uma vida, como o Gino Rondon tem a sua vida dedicada à comunicação e generosamente transmite, capacita e ensina pessoas a seguirem também por esse caminho. Gino, eu te agradeço muito, amigo. Prazer falar com você. Eu não sei quanto tempo que deu de conversa aqui. 20 minutos de extra. De conteúdo extra aqui, mas porque é uma delícia e, enfim, só te agradeço, por favor. Que nada, só para finalizar essa live que você ressaltou, que você comentou, eu recebi mensagens do Paraná, da Bahia, que legal, do Rio, Amazonas, Mato Grosso do Sul, então, uma audiência fantástica lá. Cativa. Goiás e de Mato Grosso. Amigo, de vários lugares do Brasil, pessoas que assistiram no YouTube, que assistiram depois, que eu compartilhei também, como você compartilhou, na íntegra, e muita gente está vendo realmente. Então eu que agradeço de coração, estou à disposição, amo fazer isso que eu faço com paixão, com amor, e trabalhar com vocês, com pessoas maravilhosas, deixa a gente mais tranquilo. O dia fica mais saudável, só de estar aqui nesse ambiente. A gente está falando de comunicação, que faz o elo realmente se comunicar com o olhar, com o gesto, com o aperto de mão, com o abraço, com a fala. Isso é muito importante, isso é muito gostoso. Muito obrigado. E é bom fazer o que a gente gosta, né? Fantástico. É fantástico. Senhoras e senhores, Gino Rondon conversou com a gente. Prazer enorme. Eu saio desse programa hoje muito feliz. Você que está com a gente aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, tá? Deixa o like, comente, ajuda a gente a engajar esse programa. E vocês sabem, né? Semana que vem nós estamos de volta.